você, a partir de hoje, no nosso podcast cristão, aqui na Betel, queremos compartilhar bênçãos, viver com vocês todos intensamente assuntos de grande interesse e que possam contribuir para o crescimento espiritual. O propósito deste podcast é levar até você discussões de assuntos, temas de grande relevância no cenário evangélico, cristão, social, cultural, político, em todas as áreas. Então, que você possa se postar aí de maneira a prestar bastante atenção em tudo que nós vamos fazer aqui, para que, tanto no podcast de hoje, como nos próximos que nós teremos, vocês sejam ricamente abençoados por Deus. E no podcast de hoje, que é o primeiro que realizamos, nós todos aqui somos da Betel e teremos grande alegria de viver com vocês esta obra. Nós que já fazemos o Falando ao Coração, programa de televisão há mais de 19 anos, fizemos programa de rádio durante muitos anos, agora estamos entrando nessa nova onda da tecnologia, que é o podcast, e queremos de vez em quando encontrar com você para falar de assuntos que eu tenho certeza serão de grande relevância. E o assunto de hoje é muito oportuno. Vamos falar um pouquinho sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas antes de entrar em qualquer tipo de discussão sobre o assunto, eu quero trazer e apresentar para vocês os que estarão comigo aqui ajudando a fazer este podcast e aqueles que são convidados também. De vez em quando vou estar trazendo algum convidado aqui para falar com vocês. Está aqui da minha esquerda o pastor Welton Lemos. Bem-vindo, Welton, para o nosso podcast de hoje. Obrigado, pastor Gentil. Olá, galera. Esse é o podcast cristão. Estamos começando uma nova fase aqui na nossa igreja, neste empreendimento novo, né, pastor Gentil? É uma alegria e uma satisfação estar com o senhor aqui no primeiro podcast. Você já começa a observar que tem muita gente entusiasmada aqui, muita gente animada para viver conosco este podcast. Quero também apresentar para vocês agora o pastor Wesley Adorno, que adorna esta mesa, trazendo aqui a sua importante contribuição para o nosso podcast de hoje. Bem-vindo, pastor Wesley. Muito obrigado. Comunicar é preciso, não é verdade? Precisamos comunicar aquilo que temos vivido, aprendido, conhecido de Deus. Será um tempo muito oportuno, um tempo de um crescimento assustador, um crescimento muito acentuado. Como diz o pastor Gentil, teremos aqui assuntos de grande relevância e esses assuntos serão transformadores nas vossas vidas e nossas vidas também. Eu tenho a alegria de trazer e apresentar para vocês hoje o pastor Leonardo. Pastor Leonardo é do Rio de Janeiro, pregador do Evangelho, tem feito um trabalho extraordinário por onde tem passado. Muito bem-vindo, pastor Leonardo, que alegria poder tê-lo conosco. Alegria minha, pastor Gentil, pastor Welton, pastor Lemos, Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer cair de paraquedas. Pois é, quem chega do Rio de Janeiro aqui sorridente é porque teve o privilégio de ter sido protegido contra as balas perdidas que voam por aqueles rincões do Rio de Janeiro e, infelizmente, para tristeza nossa, tem ceifado tantas vidas, às vezes de crianças, jovens, pessoas adultas, mas graças a Deus que o pastor Leonardo está aqui hoje. E então essa é a mesa, né? Pastor Leonardo do Rio de Janeiro, o pastor Welton e o pastor Wesley aqui de Goiânia, e eu com vocês, e vou procurar trazer sempre assuntos importantes e maravilhosos para que possam contribuir e edificar a vida de vocês. Existe na Bíblia ensinos importantes e maravilhosos e nós devemos sempre procurar ser impactado por estes ensinos importantes e maravilhosos. Por exemplo, quando Jesus ia em Betânia, ele hospedava na casa de quem? Na casa de Lázaro, Maria e Marta. Ele tinha a amizade de Lázaro, ele tinha o louvor de Maria
e ele tinha o serviço de Marta. E todas as vezes que ele ia até lá, isso era muito evidente para homenagear Jesus e honrá-lo. Por isso ele considerava aquela casa como um ponto de apoio para o seu ministério. O Lázaro dedicava sempre uma amizade sincera para com Jesus, era amigo de Jesus. A Maria dedicava sempre um louvor profundo a ponto de ajoelhar-se aos pés de Cristo, chorando, derramando unguento sobre ele, enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Isso era uma maneira de louvar, honrar e adorar. E a Marta procurava servir aquele bom jantar, aquele lanche, aquela coisa toda. E um dia até a Marta reclamou com Jesus, pedindo: Senhor, manda a Maria me ajudar, estou aqui servindo sozinho. E Jesus disse: olha, cada um tem a sua boa parte e ninguém vai perder essa parte. E assim Jesus desfrutava de tudo isso em Lázaro. Que você, que me assiste hoje, possa entender que amizade, louvor e serviço é um tripé muito importante na nossa relação com Deus, na nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. Mas o tema nosso de hoje é a guerra da Rússia e Ucrânia. Eu quero primeiro ouvir o pastor Wellington, qual a opinião dele sobre este conflito que está trazendo tanta tristeza para o mundo inteiro. Nunca se mostrou uma guerra de maneira tão clara como esta, porque os meios de comunicação se expandiram, melhoraram, a tecnologia cresceu e hoje o que acontece em qualquer lugar do mundo é projetado em tempo real para que as pessoas em qualquer continente possam tomar ciência daquilo que está acontecendo. Então, pastor Wellington, o que você está achando desta guerra tão cruel entre Rússia e Ucrânia? Pastor Gentil, a guerra, para início de tudo, né, a guerra ela é sempre ruim. A guerra, todos já saem perdendo de modo inicial. Então não existe um ganhador. Todos perdem. Perde quem ganha e perde quem perde. Os dois perdem. É algo que não se explica, né? Vivemos em um mundo moderno, vivemos em um mundo democrático, onde o diálogo deve prevalecer. E quando nós encontramos situações como essa, que partem para ignorância, bombas, tiros, ceifando a vida de pessoas, muitas vezes pessoas inocentes, nós não temos uma outra palavra a não ser refutar esse tipo de situação. A guerra é algo onde os jovens lutam e morrem por causa de rixa de velhos, que os jovens não têm nada a ver com isso. Então nós temos lá uma gama de soldados novos lutando na frente de batalha, pastor Gentil, se matando, quando nós temos velhos com rixa de coisas que aqueles jovens não têm nada a ver com aquela situação. E estes velhos ficam refugiados em castelos, palácios, rodeados de toda segurança, e deixa a juventude morrer por lá, e eles estão lá vivendo essa situação. Muito bem, é isso aí. Então, muito bem colocado pelo senhor, estão em total segurança, né? Essa semana eu vi um vídeo que viralizou, onde o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estava voando de um local para outro, e ele, enquanto voava, tinha 2 caças protegendo a aeronave dele, uma de um lado, outra do outro. E ele sentado ali dentro, no maior aconchego, na maior segurança possível, enquanto os jovens estavam se matando lá embaixo, né? Sem saberem muitas vezes nem porquê, nem o motivo daquilo. Então, é algo que nós não refutamos, é algo que não deveria acontecer e que nós oramos para que isso acabe o mais rápido possível, né? Estamos aqui como igreja, em todos os nossos cultos nós temos clamado a Deus por paz, né? Para que aquela situação ali não avance mais, para que pare com essa situação, porque nós entendemos que a guerra ela é sempre ruim e perde todo mundo. Pastor Wesley, na sua visão, o que fomenta a guerra entre as pessoas, entre as nações principalmente? O interesse de alguns, de poucos, né? A arrogância do homem, a prepotência, busca pelo o poder, o senhorio, o domínio de alguns poderosos, né, que tomam essa atitude, que startam essas artilharias todas, né? Você vê no caso da Rússia e da Ucrânia, o interesse da Rússia de poder, essa forma de querer dominar
Usurpar, né, usurpar até mesmo o poder. Porque o que acontece? Geograficamente, a Ucrânia está ali num lugar estratégico para a Rússia manter esse poder. Se a OTAN passa a ter domínio sobre a Ucrânia, a OTAN, que são esses países associados aí hoje, organizados para se defenderem ou para atacar, caso algum deles sejam atacados ou precisem atacar, a Rússia se torna vulnerável. Então, por conta deste poder que a Rússia tem que deter, esse poder que ela tem que segurar nas mãos dela, ela ataca um povo, uma nação soberana, inclusive, a pretexto de não perder essa hegemonia de poder, porque simplesmente uma questão geográfica, porque ali é um portão de entrada. Ali é estrategicamente para as nações do mundo que é contra ela, então ali ela fecha a porta, fecha ali o espaço para que não seja atingido. E aí, a pretexto disso, não importa a vida. Não importa a vida dos ucranianos e até mesmo não está importando a vida dos jovens russos. Né? Sim. Hoje nós tivemos aí a notícia de que já se é questionável esse número, mas houve um erro de ação, um erro de cálculo da Rússia, e nós já temos milhares de soldados jovens, muito bem lembrado, jovens soldados da Rússia mortos. E já se fala em quantidades assim absurdas, quantidades enormes. Chegam hoje, neste momento, nós estamos aí no dia 18, né? De 19, né? De março. 18, 19 de março, porque esse podcast pode estar sendo assistido já bem depois disso. Sim. Mas nós estamos neste momento já talvez com um mês de guerra, com quase 10 mil soldados russos, né? A Ucrânia não teve talvez não tenha nem 1.000 pessoas mortas na Ucrânia, mas como houve um erro de cálculo, a Rússia já perdeu 10 mil soldados, e eles estão tendo até dificuldade de fazer reposição, erro de cálculo daqueles que são poderosos e quer mais poder ainda, né? Porque o problema da guerra, pastor, sempre é isso, é aumentar o seu poder, aumentar o seu controle, aumentar o seu domínio. Isso de quem? De alguns que não abrem mão disso, né? Guerra de poder. Pastor Leonardo, você que é militar, além de pastor, crente, filho de crente e bom estudioso da Bíblia, qual a sua opinião sobre esta guerra entre Rússia e Ucrânia? Pastor Gentil, amigos da mesa, me permita começar com um versículo, tá? Eu vou citar aqui Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 diz assim: E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai para que não vos perturbeis, pois todas estas coisas devem acontecer. Devem. Não é bom que aconteça, mas devem acontecer. Mas ainda não é o fim. Verso 7. Pois se levantarão nações contra nações, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Todos esses são os princípios da dores. Aí eu vou pular aqui para o 13, que diz assim: Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Minha visão sobre guerra, ela tem dois propósitos. E eu vou pensar aqui como militar. Vantagem ou sobrevivência. Ou você luta por vantagem, ou você luta por sobrevivência. A Rússia luta por vantagem, muito bem observado pelo pastor, porque é o único acesso a águas não congeladas é a Ucrânia. Então, a Rússia tem acesso aos mares? Tem. Porém, são mares congelados. Então, a gente tem, se qualquer tráfego para a Rússia precisa passar pelo Mar Negro, que é costeado ali pela Ucrânia, né? Então, vantagem. E aí, assim, eu não sou especialista em geopolítica, mas se a gente pudesse falar só um pouco, a gente ia tentar entender aqui que a gente tem a OTAN, que é a Organização dos Tratados do Atlântico, né? E aí, se a gente pensar por que esse tratado, aí teria que entrar dentro de alguns pormenores, mas para ficar bem explícito aqui para o nosso público, seria exatamente, hoje ainda, a forma mais barata de trafegar qualquer tipo de mercadoria ainda é pelo mar.
Então, se o Brasil quiser vender algo para a Rússia, para a Alemanha, para a Espanha, para qualquer outro país, qualquer outro estado, qualquer outro hemisfério, o mar ainda é o melhor local, é o trânsito. Então, de pensar em forma econômica, a vantagem que a Rússia está tendo. Ela entende que se ela tiver prejuízo nos seus tráfegos, logicamente o seu país vai enfraquecer financeiramente. Então, para ela, a guerra é uma vantagem. E para a Ucrânia, é sobrevivência. E a gente tem... esse é um posicionamento meu, é extremamente particular, mas a gente tem normalmente a gente consegue pensar assim, Davi e Golias, Rússia é Golias, Ucrânia é Davi, e aí a gente sempre torce por Davi. Só que nesse caso, em si, eu não tenho um posicionamento nenhum lado, entendendo que a Rússia ela está infringindo, literalmente, ela está infringindo o direito de soberania de um país, e aqui está o erro, está se impondo sobre outro país. Citado pelo pastor Elton, achei perfeito. Você está colocando jovens para brigar uma guerra onde os senhores de maior idade que poderiam resolver isso de forma diplomática resolveram entrar num conflito bélico. Ponto. Por outro lado, a gente também entende que, se a gente fizer uma leitura aí passada, né, 1962, se não me falha a memória, quando a Rússia tenta colocar os seus mísseis em Cuba, os Estados Unidos se posiciona, porque entende que aquela área ali é a mais próxima dele, e eu posso fazer uma releitura para hoje. Se fosse hoje, a mobilização social, a mobilização mundial não seria a mesma. Por exemplo, a Cuba é um coitado, os Estados Unidos um gigante. Porque isso não aconteceu, por exemplo, com o Iraque. Quando você tem os Estados Unidos invadindo o Iraque, você não tem uma comoção mundial. Você cria um arquetipo de um inimigo mundial, que é o Iraque, e aí todo mundo está correndo o risco de ter um homem-bomba entrando no seu país e explodindo. Então, não, isso aí, Estados Unidos mantém a sua guerra contra esses iraquianos como se todos eles fossem maus. E não é assim que a gente deveria enxergar. Para não ficar prolixo, né, a minha fala, então, de que forma que eu entendo? A Rússia está fazendo algo que ela entende ser o correto para ela, que aí entra o relativismo. Camarada, eu penso que aqui é melhor para mim. E a Ucrânia está defendendo a sua sobrevivência. Ponto alto, até para a gente comentar, por que a gente vai ter uma baixa maior russa em detrimento da Ucrânia. A guerra está acontecendo em terreno que o soldado ucraniano conhece melhor do que o soldado russo, embora tenha um serviço de inteligência. Ponto 2. Nenhum general vivo na Rússia lutou uma guerra desse monte. Não tem. A União Soviética termina em 1991, até então a gente não tem nenhum tipo de guerra nesse sentido. Então, logicamente, a gente não vai ter nenhum oficial vivo comandando uma operação, por isso também erros de cálculo. Erros de cálculo. Isso, se não tem ninguém que entenda de guerra, está comandando uma guerra. Né? Entende no papel. Guerra no papel é uma coisa, guerra depois do papel é outra. E teoria é uma coisa, a prática é outra. E a prática é outra, perfeito. Exatamente. E do outro lado, o que eu tenho? Do outro lado eu tenho soldados ucranianos defendendo a sua vida. Exatamente. Eles não estão defendendo uma vantagem política, não estão defendendo uma vantagem econômica, eles estão defendendo a sua família. E aqui que entra o meu, por exemplo, eu me posicionei de forma neutra inicialmente para tentar explicar questões políticas e geopolíticas. Se bem que eu não poderia explicar tão bem que eu não sou formado na área. Mas entendo que quem invade o espaço de soberania é a Rússia e quem luta por algo legal é a Ucrânia. E aí eu vou utilizar-me do texto que Cristo nos favorece aqui em Mateus capítulo 24, que foi o que eu utilizei para referência. Ouvireis de guerra. Vai acontecer. Não deveria, mas vai acontecer. E é o fim? Não é o fim. Vai acontecer? Está acontecendo agora em 2021, 2022. Está acontecendo agora. Se Cristo não voltar, pode continuar, pode encerrar, pode ter outras guerras entre outros países daqui a alguns anos. Eu falo isso até porque alguns cristãos têm uma dificuldade de falar assim, vamos orar para a guerra acabar. Vamos orar para que Deus mantenha, que traga fervor à igreja durante esse processo de guerra. Vamos orar para que pessoas sejam edificadas nesse processo de guerra. Porque o versículo 13, ele fala, mas o que perseverar até o fim. Então, amém, ainda que haja uma guerra que esteja acontecendo, estou falando muito, chefe. Não posso falar. Pode seguir.
Você é o nosso convidado. ainda que haja esse momento de desconforto, literalmente é um desconforto. Você está vendo jovens morrendo, famílias sendo desabrigadas, pessoas tendo que sair da sua casa, tudo porque alguém decidiu ter vantagem e o outro decidiu sobreviver. Ok, a gente consegue evitar isso? Não, é inevitável. O próprio Cristo falou, vai acontecer. Tá, e agora? Pô, mas aquele que resistir até o final, esse aqui vai ser edificado. Então, o que a igreja como igreja faz nesse momento? A gente ora, Senhor, os cristãos que estão na Ucrânia, os cristãos que estão na Rússia, os cristãos que estão na Europa, os cristãos que estão no Brasil, que o Senhor mande um renovo, que o Senhor mande um avivamento, que o Senhor mande um fervor maior e que o seu nome venha ser glorificado no fim desses conflitos. O conflito vai acontecer, mas o nome do Senhor pode nesse conflito ser glorificado. Muito bem, eu acho que esse assunto ele pode perfeitamente ser enfocado como um sinal do final dos tempos. É um sinal importante do final dos tempos. Quando a Bíblia fala de Gog e Magog, está se referindo àquele pessoal da Rússia, Sim. Principalmente. E que a Rússia é aliada de outros países ali da região, principalmente Irã, tem uma certa aliança com a China. Mas nós observamos que o foco não é só a questão da Ucrânia. E aí eu penso que pode ser uma situação perigosa, porque se não tiver reação das demais nações do mundo para impedir o avanço da Rússia na Ucrânia, fatalmente ela será conquistada, ela será vencida, porque a Rússia tem capacidade de guerra muito maior do que a Ucrânia. Ali está uma resistência pela sobrevivência, né? Mas a Rússia tem a frieza, porque quem quer levar vantagem é o jogo de xadrez, ele vai agindo aqui, vai dar tempo ao tempo e tal, e vai entrando. Então, o que os demais países, tipo Estados Unidos, os países da Europa, precisam fazer? Precisam tentar ajudar, se já estão ajudando, ótimo, mas penso que pode ajudar mais para que a Ucrânia resista. Porque se a Ucrânia for dominada pela Rússia, isso pode despertar a China de querer trazer de volta Taiwan para que possa estar sob o domínio dela, porque ela nunca engoliu perder. Assim como a Rússia não engoliu, em 1992, perder todos aqueles países federados que tinham, então a China também nunca engoliu ter perdido Taiwan. E o outro país que é aliado da Rússia, que é o Irã, esse também não vê Israel com bons olhos. Então, se a Rússia conquista a Ucrânia, a China pode dizer, então eu vou conquistar a Taiwan. Aí o Irã, então eu posso conquistar Israel. Isso aí pode trazer desdobramentos muito maiores do que os que nós estamos vendo. Então, é hora de o povo de Deus, é hora das nações cristãs, é hora dessas ações voltadas para que nós possamos ver essa guerra terminar. Porque os governantes, que já foi dito aqui, eles são muito frios, são pessoas... O Vladimir Putin, por exemplo, era da KGB, sim. Era um espião, era uma pessoa. Então, essas pessoas são muito frias, estrategistas, preparadas, e fica preparando tudo para, na hora certa, dar o bote. Então, é importante que nós estejamos entendendo que tudo isso aí pode ter desdobramentos terríveis e que isso pode afetar ou indicar até o final dos tempos que possa estar chegando. Não vamos confundir essa guerra com a guerra do Armagedon, porque é outra história, mas tudo vai se preparando. Por exemplo, um detalhe que não faz parte da discussão aqui, mas que é importante. O rio Eufrates está secando. Nós sabemos que na guerra do Armagedon, as tropas que virão do norte, de Gog, Magog e outras mais, elas virão pelo leito do rio Eufrates. Será quando Jesus voltará, porque quando eles chegarem, justamente usando o leito que tudo indica que vai secar do rio Eufrates, para invadir Israel, para subjugar Israel, é quando Jesus vai voltar. Então, nós estamos num cenário terrível de guerra, mas não é simplesmente uma guerra entre dois países.
é uma guerra que tem conotação profética, aponta para algo muito maior. Aponta para um tempo futuro, e nós precisamos mais do que nunca nos preparar, porque o Brasil está enfrentando crise por causa disso. Nós já estamos vendo a alta do petróleo ainda mais acentuada, estamos vendo falta de produtos, insumos para a agricultura. Tudo isso vai acontecer se essa guerra não terminar logo. E nós precisamos entender que guerra é fruto de vaidade humana, conforme já foi dito pelo pastor Wesley. E o próprio Tiago diz lá no capítulo 4, versículo 1, que a guerra que vocês fazem é a guerra por vaidade, por presunção, por outras coisas tão terríveis, né? Pastor Wesley, o que você tem mais a dizer sobre este importante assunto? Pastor, eu acho que nós já debatemos bem essa questão de falar sobre essa questão da guerra, né? Nosso ponto de vista foi colocado, e eu imagino que é tempo da gente buscar esse avivamento. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver que todo clamor, todo avivamento, ele é gerado a partir de oração, de busca, né? Então, acho que é momento da igreja se levantar, como bem colocado pelo pastor Leonardo. É momento da igreja levantar essa bandeira de clamor, de oração, de intercessão, para que Deus possa estar dando melhor direção, né? Trazendo também avivamento, compromisso da igreja. Eu sinto que nós vivemos um tempo de apostasia, pastor Gentil, e muitas vezes Deus permite certas situações acontecerem para que haja um despertamento, né? Nós estamos vivendo um tempo de uma igreja fria, sem compromisso, né? Nós sabemos o que tem acontecido pós-pandemia aí, um número grande de pessoas que não vão mais à igreja, né? Estão de braços cruzados, acomodados em casa. Muitas vezes Deus permite uma sacudida nessas pessoas, um saculejo, como dizia minha avó, pastor, para que essas pessoas percebam que tem um Deus. E que o nosso Deus, ele está sempre pronto para nos atender, sempre pronto para nos abençoar, mas que nós temos que ter uma aliança com ele. Então, é tempo de buscar essa verdade, esse avivamento. Você levantou agora um assunto que eu acho que nós precisamos refletir bem sobre ele. Você veja, estamos ainda dentro de uma pandemia que já deu uma aliviada, mas não terminou ainda. Então, essa pandemia, ela provocou uma série de crises nas igrejas, no geral. Queda de receita, queda de frequência, fechamento de templos. As pessoas passaram a pensar que era só na igreja, principalmente os evangélicos, os religiosos, né, em geral, começaram a pensar que só na igreja que contaminava. Mas aí, quando deu uma aliviadazinha, foram para os shops, foram para as cidades de lazer, foram para os restaurantes e tal. E na igreja não, na igreja é perigoso, porque sim, pode contaminar. Aí, aglomera, quando né? agora deu essa aliviada, você veja, qual que era a nossa previsão assim, mais clara, que essa pandemia, quando ela passar, o povo mais do que nunca vai buscar a Deus, porque entendeu que a situação no mundo não é fácil. Esse vírus, seja fabricado ou não, pastor, ele é terrível. Em cima disso que o senhor vai colocar aí agora, é longo, mas só para pontuar um pouquinho, dá um podcast. Depois vamos fazer esse podcast, fica como uma sugestão para o senhor, para a nossa equipe técnica. A pior guerra que nós estamos vivendo é essa, uma guerra fria, causada por um vírus que foi criado por mãos humanas. Essa guerra destruiu pessoas, famílias, reputação, e vem para destruir a igreja também em cima de tudo isso que o senhor está falando. E você veja que essa estratégia do inferno, sim, que a gente pensava, bom, acontece isso, o povo vai despertar e voltar para Deus. Aí, pessoas que perderam membros da família, sim, morreram e tal, afastaram da igreja. Estão distanciados, estão envolvidos na vida social e tal. Você vê nas redes sociais, vê para todo lado, fotografia de cá, viajando e tudo e tal, mas e a igreja? Bom, a igreja deixou de lado. Um dia eu conversava com uma pessoa e cobrei dela, por que você não está vindo mais à igreja? Eu falei, perdi o costume de ir na igreja.
Maligno, né? Quando eu vejo, estou em casa, tinha culto hoje, já passou de hora, essa coisa toda, perdeu o costume. Ou seja, não é um crente convicto do trabalho e do serviço e da participação do papel que ele deve ter no reino de Deus, na terra, mas simplesmente porque era algo rotineiro. Aí perdeu a rotina, aí já não vem mais à igreja. Então, pastor Leonardo, olhando biblicamente, o que nós poderíamos pensar sobre esta situação de indiferença que as pessoas estão tendo em relação ao compromisso com Deus? O que vou tentar pontuar a princípio do que a gente já vinha conversando, né? O senhor muito bem colocou a ideia de que essa guerra atual, tá? E aí eu vou entrar dentro dessa perspectiva dessa guerra imunológica, mas vamos falar sobre essa guerra atual também. Ela aponta para algo muito maior. O senhor fez um apontamento perfeito, mostrando que estamos próximos do fim, né? Estamos muito próximos do fim. Eu acredito que muito próximo do fim nós teremos um grande avivamento. O noivo vai avivar a noiva. Isso é bíblico, isso é fato. E aí, entrando dentro dessa ideia que foi levantada pelo pastor Welton e apresentada pelo senhor também, o que ocorre? A pandemia ela vai fazer com que pessoas descubram que elas estavam mais religiosas, ou seja, frequentadores do local, mas não amigas do Deus do local. Muitas pessoas estavam acostumadas a estar na igreja como estão acostumadas a ir em outros locais, de forma secular, que quando fecharam, a sua ausência acabou não sendo tão sentida. Porque a igreja não é um ambiente apenas, e aí as pessoas têm essa... Eu, particularmente, né, entendo quando Davi vai dizer que ele se alegra quando vem, ele se alegra quando me disseram vamos a casa, só de ser chamado já há alegria no seu coração. E a igreja não é só um espaço onde eu sento para ouvir a palavra ou ouvir uma canção, porque palavra e canção alguém ouve em casa. Mas aqui é um local de comunhão, aqui é um local onde as brasas se acendem, aqui é um local onde há a transferência humana. Você consegue ver o olho no olho, sabe o que a pessoa está sentindo, um abraço cura. E a ausência disso transforma exatamente na religiosidade e se torna algo mecânico. Então as pessoas elas perdem, né, esse feeling, esse tato, esse comprometimento de estar e ser alcançada por algo maior do que o cumprimento de horário, o cumprimento de uma liturgia, o cumprimento de alguma coisa pré-estabelecida. Por fim, o que eu entendo, né? Eu entendo que ainda que a gente tenha tido agora esse afastamento, que isso foi uma coisa muito sentida, não só aqui em Goiânia, mas no Rio também, nós tivemos muitos templos que fecharam, muitas pessoas que se afastaram realmente do Evangelho. E eu fiz uma colocação anteriormente, a colocação que eu faço é a seguinte: gente, vamos orar para que Deus fortaleça os cristãos na Ucrânia, para que Deus fortaleça o cristão na Rússia. Não necessariamente, e não que não devamos orar para que Deus cesse a guerra, até porque poder ele tem. Só que falta uma maturidade, muitas das vezes, do pedido não atendido. É o camarada que orou, ele pediu, ele orou, ele pediu, falou: Deus, cura fulano, cura ciclano, faz isso, faz aquilo. E, por fim, não aconteceu, não viveu. Qual é a questão da maturidade? Eu orar para que Deus faça e saber que Deus tem poder para fazer. E se ele não fez, não é porque ele não tem poder, é porque ele tem um propósito. E aí o que aconteceu? Durante a pandemia eu vi, mas eu orei para Deus curar, eu orei para Deus fazer. A uns Deus curou, a outros Deus permitiu. E o mais difícil de tudo, a gente tem que entender que Deus também permitiu. Ação humana, mas Deus permitiu. E o que Deus tem com tudo isso? Um propósito. Aí o propósito dele, eu encerro aqui, tá, gente? A minha fala. O propósito dele: mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Diante de tudo isso que você acaba de colocar, pastor Leonardo, nós entendemos uma coisa, que as pessoas que afastaram, que esfriaram na fé, que até algumas desviaram, outras estão aí cambaleando, vem um dia e falha
10, 20, 30 sem vir, é por falta de conhecer a Deus, por falta de ter um conhecimento maior que com Deus. Porque quando você conhece a Deus, você está firme com Ele para o que der e vier. Amém. Aconteceu o milagre? Glória a Deus. Não aconteceu? Glória a Deus. Então, ele está firme com Deus. E aí cumpre aquilo que Osés diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muitas pessoas conheceram a Deus, conheceram Jesus, receberam como Salvador, pararam por aí, levaram uma vida acomodada e agora não conhece o Deus que está conosco. Não é o Deus só que nos livra, mas o Deus, principalmente o Deus que está conosco na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora da batalha. Pastor Wesley, para terminar a sua participação, o que você diz para aqueles que realmente não entenderam o propósito de conhecer mais a Deus, mas que deve fazer isso através de cursos, através de trabalhos que possa contribuir para o seu crescimento espiritual? Pastor, nós falamos aqui na mesa hoje sobre apostasia. Apostasia tira a sensibilidade, apostasia é falta de amor, apostasia é falta de interesse. E o pastor Welton também falou que nós estamos precisando do avivamento para vencer tudo isso. A guerra fria, a pandemia, a guerra e as feridas que a guerra traz. Nós estamos vendo todo um cenário sendo montado. Nós estamos vendo um alinhamento. Falou-se tanto em alinhamento dos planetas aí há uns anos atrás. Hoje nós estamos vendo alinhamento das nações para esta ordem mundial, para que aconteça o fim, para que processe. Aí vem Gog e Magog, vem todo esse processo. Vamos chegar até no Armagedon. Falta de conhecimento de Deus, pastor. O pastor Elton falou, vamos orar, porque a oração traz avivamento, claro. Mas Oséias mesmo, ele foi muito enfático, ali no final quando já o Reino do Norte estava para ser tomado pelo Império Assírio, em 722 a.C., vem Oséias profetizando naquele tempo, e ele falava, olha, vocês erram porque vocês não conhecem a Deus. Vamos conhecer e vamos prosseguir em conhecer a Deus. Vamos buscar esse avivamento conhecendo a Deus, né? E nós estamos vivendo uma sede, pastor. Os desigrejados, as pessoas que conhecem o Evangelho, mas que estão distantes. Você vê, nós agora estamos fomentando o trabalho de teologia na igreja. Em coisa assim de uma semana, nós multiplicamos nossa turma por quase 10 vezes, só porque nós começamos a falar com as pessoas. Vocês precisam conhecer a Deus. A pessoa cresceu intelectualmente, ele é um bom advogado, ele é um bom médico, ele é um bom engenheiro, cresceu intelectualmente, mas cresceu pouco no conhecimento de Deus. E conhecer a Deus é estudar quem é Deus. Não é, a gente fala muito, conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer não só a palavra, como Oséias mesmo disse, já que o Oséias é o tema. Prossigamos em conhecer a Deus. Eu penso que é isso que nós precisamos para esse tempo, pastor, para vencer toda essa calamidade, porque conhecer a Deus cura, conhecer a Deus modifica, transforma, e é isso que nós precisamos investir e fomentar nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, na sociedade. Precisa conhecer a Deus. Nós estamos chegando ao nosso podcast de hoje, podcast cristão, que realizou hoje o seu primeiro trabalho, e vamos continuar com esse trabalho tão importante. Quero dar a oportunidade ao pastor Welton para as suas considerações finais e a sua despedida. Quero apenas agradecer a cada um de vocês que estão fazendo parte dessa mesa do podcast inicial, né, pastor Gentil? Nós estamos inovando, utilizando os meios de tecnologia com o objetivo exatamente de levar a palavra de Deus, de expansão do Evangelho, do Reino do Senhor Jesus, e dizer que é uma alegria muito grande participar deste momento. Divulguem, né? Vocês que estão aí acompanhando esse podcast, divulguem, falem dele. Nós teremos aqui grandes debates, grandes entrevistas aqui vão acontecer, e para que o nome do Senhor seja glorificado. Muito obrigado pelo carinho de todos, Deus abençoe. Pastor Leonardo, nossa gratidão pela sua participação, você com a sua experiência, com os seus conhecimentos, enriqueceu o nosso podcast de hoje. Deus te abençoe, e palavras finais para agradecer e despedir dos nossos ouvintes. Ô, pastor Gentil, eu que agradeço pelo carinho, pelo privilégio de participar com vocês. Pastor Welton, pastor Wesley, Deus abençoe demais a vida de vocês. Aos nossos ouvintes, que vocês possam ser abençoados por esse podcast cristão. Pastor Wesley, gratidão pela sua Amém. participação. Pastor Wesley, que é uma pessoa que faz um trabalho importante aqui na igreja, nessa área
de incentivar as pessoas a estudarem a Bíblia, para conhecer mais a Deus. E suas palavras finais. Amém. O podcast cristão é uma proposta do pastor Gentil. Ele convida a mim, o pastor Welton, para junto com ele ancorar esse podcast. Muitas vezes nós vamos estar os três na mesa com alguns convidados. Às vezes eu vou estar só, às vezes o pastor Welton só, às vezes o pastor Gentil só. E para trazer sempre um tema de grande relevância, exatamente porque eu disse no início, comunicar é preciso. Comunicar aquilo que é Deus, aquilo que é a verdade de Deus para esse tempo. Conte comigo, conte conosco. Nós queremos chegar até você com essa palavra transformadora. Ok, estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje, na certeza de que os assuntos aqui discutidos foram de grande importância para despertar cada pessoa a aproximar-se mais de Deus, servir melhor a Deus e não ficar aí um pé na igreja, outro no mundo, mas colocar os 2 pés na igreja e ter prazer, alegria de servir a Deus. Um abraço, um giro a todos vocês e até o nosso próximo podcast cristão.